E aí pessoal, tudo tranquilo, tudo beleza? Estamos aqui para um novo assunto, conversar com vocês sobre humildade nesses dias. A palavra do Senhor diz que em 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o que é humildade, sobre como se comportar em humildade e alguns pontos para que a gente possa se avaliar como é que a gente está em relação a se a gente está nessa vida agindo por humildade, por orgulho, por soberba, por altivez, pelas coisas que de um coração ainda não transformar. Então a humildade é um sentimento que leva a pessoa a reconhecer as suas próprias limitações. É a ausência de orgulho, é uma qualidade mental que repudia totalmente o orgulho e repudia a atitude voluntariosa também, mas ela se inclina para a unidade, para uma pacificação com todos. A Bíblia diz: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Creio que a arrogância e o orgulho estão diretamente opostos a esta palavra. Quando nós nos aproximamos de pessoas e a gente começa a se voluntariar para as outras pessoas, começa a amar as outras pessoas, se importar com os outros mais que com a gente, isso traduz e nos leva a uma vida mais parecida com a vida que Deus estabeleceu para que a gente viva. Uma vida, ela é abundante, e a humildade, a Bíblia diz que é uma bela vestimenta. Então quando a gente se reveste de humildade, isso demonstra o caráter de Cristo, e é um dos pilares para que Cristo seja visto em nós, um dos pilares de uma carta viva, uma carta de Cristo de verdade. Então uma pessoa que é perdoada de seus pecados, ela sabe que Deus não estabelece condenação para ela, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. A humildade é uma característica que expressa claramente uma pessoa que vive segundo o Espírito, que tem a mente voltada para aquilo que o Espírito deseja. Então, nós vamos ver algumas características de uma pessoa humilde. Primeira característica, uma coisa que quando uma pessoa é revestida de humildade, ela ora com facilidade. Uma pessoa que tem dificuldade de orar, de falar com Deus, de ouvir a Deus, ela está impregnada de orgulho. Por quê? Porque a nossa carne, a nossa alma não se relaciona com Deus. O que se relaciona com Deus é o nosso espírito. Então, se o orgulho está dominando na alma, essa alma vai se sobrepor ao espírito e vai ordenar ao corpo que produza atos que desagradam a Deus. E orar dói. Então, quando orar é uma facilidade, é tranquilo, o tempo de oração não é uma limitação na vida da pessoa, isso demonstra humildade. A pessoa humilde perdoa com facilidade. Se você tem dificuldade em perdoar os outros pelo que te causaram ou causaram para os teus, para os da tua família, para os da tua casa, para as pessoas que você gosta, para as pessoas que você ama, se você tem dificuldade de perdoar essas pessoas e você tem vontade de esgoelá-los, tem vontade de reagir contra eles, isso demonstra uma falta de humildade. A humildade faz com que você perdoe, porque não tem problema o que façam, porque Jesus disse depois da oração do Pai Nosso: se perdoarem os pecados, as ofensas uns dos outros, também meu Pai que está no céu vos perdoará as ofensas. Se não as perdoarem, meu Pai não os perdoará. E aí você que vai dar conta das suas ofensas e dos seus pecados, porque não tem perdão para quem não perdoa. Se Jesus te perdoou, perdoe. A opinião dos outros é importante para você? Você ouve os outros, ou você acha que só você é perfeito, só você que sabe? Não é só do seu jeito. A vida não é só do seu jeito. Então ouvir os outros é uma característica importante para você se avaliar como está a sua humildade. Outra coisa importante é você entende que precisa das outras pessoas. Você vive mais em função de ajudar os outros do que propriamente para si mesmo. Mesmo em meio às dificuldades, a alegria não sai da sua vida. Isso é um claro sinal de humildade. A pessoa orgulhosa, quando sai as coisas do seu controle e não sai como ela planejou, ela já começa a se exaltar. E lembra, Deus resiste aos soberbos e exalta aos
Os humildes, os exaltados serão humilhados e os humilhados serão exaltados. Deus vê as coisas de uma maneira diferente que a gente. A pessoa que é humilde não critica os outros, não se importa com a vida dos outros, não se queixa e não condena outras pessoas, não julga as outras pessoas. A Bíblia diz que quem fala mal dos outros ou julga os outros, julga a lei. Nós não somos juízes. Outra característica, há uma motivação correta para fazer as coisas. Tudo que nessa vida se faz são dois motivos principais. Ou você faz por medo ou você faz por amor. O humilde faz as coisas movido por amor. E o orgulho é um motivo também de fazer coisas, eu creio que ele está incluído nas coisas que se faz por medo. Então, motivação correta. A pessoa que é humilde, ela se deixa ser corrigido, com facilidade, não fica respondendo, não fica dando desculpa para as coisas que estão erradas na sua vida. A pessoa que é humilde se alegra quando outras pessoas são celebradas. A oportunidade dos outros não ameaça a minha oportunidade. O humilde se alegra com as conquistas dos outros e não se deixa arder em ciúmes e inveja. Quer matar ciúmes e inveja? Humildade e honra. A pessoa, quem é humilde, prefere os outros em honra do que a si mesmo. O humilde sabe que nem sempre está certo. Às vezes erra, reconhece que erra e vai procurar acertar e não fica birrento. Então, se você tem essa birra e às vezes prefere permanecer no erro, achando que está certo, isso é um convite para você se humilhar. Nós já vamos falar sobre se humilhar. O humilde busca conselhos das outras pessoas, né? Deus diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. E o orgulho diz assim: eu sou tão inteligente que eu tenho a resposta para tudo. A pessoa humilde é ensinável. Ela sempre tem o que aprender. A pessoa que pensa que sabe tudo, morreu. Sempre tem que aprender. E a gente aprende com as coisas que os outros... Isso é sabedoria. Tomar os caminhos que os outros já percorreram. Tudo que você faz, tudo que você usa, foi alguém que inventou. Então, não tomar para si e querer se orgulhar e tentar aparecer sempre. A pessoa que é humilde admite abertamente seus erros, seus defeitos, suas falhas. Ela não fica culpando os outros pelos seus problemas. O problema, eu decidi assumir meus problemas e vamos dar conta dos problemas e não ficar apontando a causa. Isso vem lá do Éden, de Adão transferindo a culpa para a mulher transferindo para a serpente, e não se resolveu. Essa transferência de culpa até hoje não resolveu o problema das pessoas. Jesus se fez culpado no nosso lugar, e Salmo 32, Davi diz: bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui culpa. O humilde vive para ajudar outras pessoas a terem sucesso, a terem êxito. Faz as coisas por amor, nem por medo, nem por orgulho. O orgulhoso não tem prazer em servir. O humilde serve alguém, serve as pessoas. Ele faz força para ajudar outras pessoas. A pessoa que é humilde não se ofende. A característica mais marcante e importante de uma pessoa madura em Cristo é justamente não se ofender. A pessoa que não se ofende está sempre tranquilo. Não tem problema o que os outros fazem. Jesus na cruz, os guardas o matando, e ele perdoa, eles não sabem o que fazem. O guarda rindo, zombando dele. Estevão sendo apedrejado: Senhor, não consideres esse pecado deles. E Jesus estava esperando Estevão, né? Humildade. Outra característica do humilde é a gratidão. Não existe forma de uma pessoa ter um coração agradecido e ser arrogante. O humilde não se acha merecedor. Ninguém te deve nada. Aquele me deve obrigação. A Bíblia diz: a ninguém devais coisa alguma no seu amor. O humilde se contenta com aquilo que é. Prefere os outros em honra e não se acha superior aos outros. Não quer ser o pai da criança. O humilde não quer ser o pai da criança, não quer ser o detentor da ideia, o dono da revelação. O humilde sempre procura ver no outro algo melhor. O humilde sabe que tudo que tem e tudo que é porque recebeu de Deus e é agradecido por isso. O humilde não esconde o seu pecado de Deus nem dos irmãos. É altruísta, aceita a instrução da palavra de Cristo,
e aceita com humildade, não fica questionando. Sim, você não precisa, o humilde não precisa rasgar umas folhas da Bíblia, ele aceita, está tranquilo, é o melhor. Cristo nos criou a nossa mente, nosso coração, criou tudo, nosso corpo, ele sabe o que é melhor para cada um. A humildade é uma bela vestimenta e é espiritual e não carnal. A pessoa que é espiritual e humilde, a pessoa carnal, busca os seus próprios interesses, busca acima dos outros, se acha superior aos outros. Uma questão que acontece que é falta de humildade, é achar a minha igreja é melhor. Não, a igreja só tem uma, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que eu edificarei a minha igreja. Então a gente se congrega num lugar, está tudo certo. Igreja, congregação e assembleia, é tudo a mesma palavra, é eclésia. Humilde não considera, humilde sabe que nós temos a mente de Cristo, não é eu tenho a mente de Cristo. Quem pensa que tem a mente de Cristo sozinha, não tem. A mente de Cristo é coletiva. Onde tiver 2 ou mais em meu nome, eu estarei no meio deles. A mente de Cristo está a serviço do corpo de Cristo. Então, quer pensar com a mente de Cristo? Associe-se a pessoas em humildade. E a humildade celebra e vive o amor entre os irmãos. Isso é muito forte, certo? A humildade é tremendamente. Não diga assim, eu me orgulho da minha humildade. Seja humilde. Você tem aqui vários passos para fazer uma comparação da sua vida e como é uma vida de humildade. Não está esgotado o assunto, mas isso pode servir como uma boa base para você. Foi um privilégio ter estado com você. Que Deus te abençoe e até a próxima.